Olá e sejam muito bem-vindos a mais este vídeo para o canal Tipografia Jurídica, e hoje nós vamos analisar tipograficamente, ou seja, a formatação, a apresentação da petição de recuperação judicial da 123 milhas. Bom, e para quem já está aqui há mais tempo, já sabe que na análise tipográfica a gente disseca todos os parâmetros do texto: margem entre linha, fonte, recuo, elemento visual. Para você que chegou agora e não sabe nada de tipografia, não deixe de olhar depois também os outros vídeos do canal. O que a gente vai fazer aqui hoje é exatamente essa análise das métricas do texto, de tudo que favorece ou não a leitura. Então a gente está falando de legibilidade, a gente está falando de organização, a gente está falando de clareza, tudo aquilo que possibilita uma análise melhor e mais célere, seja pelo judiciário, seja pelo seu cliente, não importa. A gente está falando aqui de formatação e tipografia de documentos jurídicos. E como toda análise tipográfica, eu tenho outras aqui no canal, de petições em Visual Law, como aquela da 1000, de uma petição da CVC também com uso de Visual Law. Essa aqui, ela tá mais tradicional, o que já destaco de início que é um ponto positivo. Afinal, a familiaridade é um aspecto importante em petições. O juiz, quando recebe uma petição, ele tem uma expectativa. Familiaridade não significa dizer que aquela petição ela tem que ser mal formatada como a maioria, mas ela tem que ter aspectos de similitude, como, por exemplo, o formato do texto predominantemente em uma coluna, a ausência de muitas cores e muitas informações que tornem aquela peça algo muito diferente do que se imagina como sendo uma petição. Então, primeiro ponto positivo, e vocês vão ver que nas análises geralmente a gente tem pontos positivos e negativos, raramente é uma coisa só. Ponto positivo para familiaridade, seguiu ali pelo tradicional. Na fonte também, me parece que nós temos aqui a Times New Roman. Posso estar enganado, não é tão fácil assim reconhecer fonte de imediato sem olhar. Eu acabei que eu não fiz a análise dela minuciosamente antes, mas é uma fonte conhecida, tradicional. Peca um pouquinho por não ser tão flexível, por não ter tantos pesos. Fiz um vídeo recente sobre a Arial em que eu falo sobre isso, sobre flexibilidade de fonte, então você pode conferir também, mas ok, também não apresenta um grande problema. Aqui nós temos boas margens, muito possivelmente as margens padrão do Word de 3 centímetros, então reduzir nunca é uma boa ideia. Legal, as margens são importantes, então ponto positivo para as margens. E aqui eu já vejo alguns destaques meio sem sentido. Por que a gente está destacando com marca-texto o documento da procuração? A gente sempre que pensa nos destaques, eu sempre falo, né? A gente pensa no que, no quanto e no como. Aqui a gente tem meio que um erro no que, porque não é uma informação assim tão relevante. A procuração todo mundo vai conferir lá no anexo, não é uma informação que você precise chamar a atenção. E também no como. Se a gente quiser fazer isso, o marca-texto nunca é a melhor ferramenta para tal. E temos um sublinhado, também tem vídeo no canal falando aqui que o sublinhado ele é um destaque que prejudica a leitura. Tudo bem que daqui não é um bloco muito grande de texto, é uma coisa curta, mas ainda assim deve-se evitar ao máximo o uso do sublinhado. Um outro ponto positivo que eu gostaria de destacar são as entrelinhas. Então eles não estão usando aquele famigerado e-mail, aquele distanciamento, aquela coisa meio persiana, e também não me parece que seja um entrelinhamento simples, que é aquele também que deixa o texto muito justo. Me parece que eles estão no meio do caminho e essa é a orientação correta. Então o que é entrelinha? É esse espaço aqui que a gente tem entre as linhas. E ele tem que ser o suficiente. Nem frouxo demais, nem justo demais. Ponto positivo para entrelinha. Notas de rodapé. Eu particularmente não gosto do uso de nota de rodapé. Por quê? Porque como o documento já tem um rodapé, ele cria o que a gente chama de rodapé duplo. E isso polui um pouco o documento e reduz muito o espaço. Na maioria das vezes, as notas de rodapé são mera formalidade. Você vai colocar ali um link, raramente, a gente fala de atenção, eu tenho até um outro vídeo no canal também sobre atenção em petições. A atenção ela já é tão complicada que quando você coloca algo no rodapé, ela é praticamente nula. Então eu considero o rodapé como uma quase formalidade quando a gente utiliza. Por isso, eu costumo recomendar as notas de fim, ou então trabalhar no corpo do texto. Não gosto do uso de notas de rodapé. Próximo ponto, numeração de parágrafos. Aqui entra um aspecto um pouco mais subjetivo. Muitas pessoas gostam da organização, seja para criar um recurso depois, seja para apontar depois. Então, eu não vou julgar desse ponto de vista, porque se é útil para o advogado, se é útil
para o escritório, eu acho que você deve sim manter. Do ponto de vista do leitor, faz muito pouca diferença. É um elemento a mais ali, talvez pudesse ser colocado num recuo negativo, mas não traz muitos benefícios práticos. Eu nunca conversei com nenhum juiz ou assessor que tenha dito, e eu mesmo, nesse tempo, analisando petições, nunca senti nenhuma vantagem em ter numeração de parágrafos. Mas se for útil para o advogado, aí é uma questão pessoal. Continuamos aqui com os destaques. Um ponto positivo é que a petição não está excessivamente destacada, então isso é um bom ponto. Nós temos aqui uma petição limpa, tá? Isso é ok, colabora para a credibilidade, faz com que os destaques que são marcados sobressaiam de fato. A gente tem contraste nessa petição, então é um ponto positivo. E saltando aos olhos aqui de métricas que não estão legais, a gente tem o excesso do recuo de primeira linha, muito excessivo, que a gente deve ter algo como talvez 3 centímetros, 3,5 centímetros, não sei, é muita coisa. Lembrando que o recuo ele é só uma marca de parágrafo, então ele é só o suficiente para que o leitor entenda que um parágrafo acabou e que o outro começou. E quando a gente tem recuo, a gente não necessita do espaçamento, tá? Tanto que os livros são assim. Os livros não contam com o espaçamento, só com o recuo de primeira linha, com o espaçamento entre parágrafos, desculpa, só com o recuo. Ele usou os dois e ainda usou os dois em excesso, tá? E isso, em termos de espaço da petição, vai acabar consumindo muito espaço. Quando a gente chegar, por exemplo, em 10 folhas, a gente está falando aí de 10% às vezes, ou seja, uma folha que você poderia suprimir e reduzir essa petição só de fazer um ajuste. Quer deixar um pouco de espaço entre parágrafos e o recuo? Use pouco em ambos. Pouco recuo e pouco espaçamento vai ser o suficiente para o seu texto ficar organizado. Aqui ele pecou no excesso. De novo, tá? O rodapé também a gente conseguiria reduzir muito a peça, aglutinando essas notas todas lá no final, tirando o rodapé. Isso aqui está roubando espaço da peça e é uma informação pouco importante. Falando em link, também tem vídeo no canal sobre o uso de páginas da internet como prova. Então eu mostro como fazer isso melhor. Você pode colocar esse link no corpo do texto, como hiperlink. Tá tudo lá nesse vídeo depois para você conferir também. No mais, a gente tem a repetição. Vamos ver se aparece alguma coisa nova aqui. Com relação aos títulos, legal aqui ter mais espaço, porque isso cria hierarquia, cria navegabilidade. Usou o básico, caixa alta em negrito. Não está errado, talvez não seja a melhor forma. Existem outras de trabalhar com hierarquia. Mas o importante é que em termos de leitura, tá bem marcado esse título, eu encontro ele fácil, eu bato o olho e já fica bem simples, então ok, maravilha. Aqui nós temos um elemento visual que é muito interessante, por quê? Ele não se parece com aquela coisa de visual law, ele tem uma função muito clara, e quando eu olho para ele, e aqui estou falando até da minha experiência também, eu entendo rapidamente o que ele quis trazer. Então ele está trazendo aqui a estrutura, né, e quem é dono aqui da 123 Viagens, enfim, uma estrutura. É uma espécie de um organograma, tá? Isso aqui é um organograma de simples compreensão que facilita muito. Imagina trazer isso no texto. Ramiro tem 60%, Augusto 20%, Tânia 20%, e Tânia e Augusto são donos da Arte Viagens, Ramiro e Augusto são donos da Novum, que por conseguinte detém 100%. Isso é um esquema que no texto, e eu sempre falo isso, o texto tem um limite de complexidade da informação, ele fica um pouco truncado. Então você pode trazer no texto, mas traz a imagem para ilustrar. Me parece bem clara, nem precisaria exatamente das cores, talvez pudesse até colocar as marcas aqui para ficar mais bonitinho, né? Botar a marca da 123, a marca da Novum e a marca da Arte, ficaria mais fácil. Você colocaria ali sem escrever, colocaria só as marcas e talvez do lado escrito, ficaria mais organizado, ficaria mais bacana, mas tá bom, não tá atrapalhando, não tá carregado, não tá pesado, então é muito bom a gente diferenciar, muito importante a gente diferenciar visual law como um estilo de petição, de documentos muito arrojados, com muito design gráfico, dos elementos visuais que cumprem uma função, cumprem um papel no texto. Então, para mim, ponto positivo aí nesse organograma. De novo, os nossos tópicos, os nossos subtópicos. Aplicação de marca não tem muito para falar porque são duas marcas, tá? Então é difícil de encontrar uma solução, são dois escritórios. Se fosse um só, poxa, com certeza a gente poderia trazer ali para o centro esse Bernardo Bicalha, ficaria, é uma marca que pede um alinhamento centralizado, a outra a gente teria mais versatilidade, mas são duas marcas, então é meio desafiador realmente colocar os dois no mesmo lugar. Eles optaram ali por uma forma, ok, também não vou entrar a fundo nessa questão. De novo aqui os nossos rodapés, olha como é que eles roubam espaço, tá vendo?
a minha página acaba muito antes, acaba acabando muito antes, né? De novo aqui, então a gente conseguiria reduzir muito. Olha, a gente tem 25 páginas, tá? Ó, aqui. A gente poderia concentrar, trazer esses hiperlinks no corpo do texto. Esses destaques aqui não fazem muito sentido, tá? De mostrar que tem destaque, não precisaria. Aqui a gente tem um problema também de formatação, de tamanho de fonte diferente, então temos uma fonte num tamanho menor, a outra num tamanho maior. Aqui seria legal padronizar e deixá-la sempre bem pequena, já que está no rodapé. E olha quanto espaço você vai perdendo. Aqui, isso aqui é uma clássica anomalia que esse recuo de primeira linha gera, tá vendo? Esse espaço aqui horrível, que quando você trabalha com recuos mais curtos, mais breves, esse tipo de coisa não acontece. E exatamente a gente evita, uma das razões é essa, criar esses espaços aqui, olha, que espaços bem feios no texto. Aqui, muito legal, listou os anexos de forma bem organizada. Teve uma decisão recente do ministro Gilmar Mendes num processo determinando que o advogado juntasse e organizasse os documentos para favorecer a navegabilidade. Então a gente está falando de boa-fé processual, de dever de colaboração e principalmente de você sendo interessado, e quem é mais interessado no processo é o advogado sempre. A gente nunca pode imaginar que o juiz é mais interessado que o advogado. O advogado ele é o mais interessado na causa, junto com a parte. O advogado representando a parte e, claro, também pelo aspecto econômico, já que é o trabalho dele e é dali que vem os seus frutos. Então é importante a gente facilitar o trabalho tendo essa clara compreensão de que você está fazendo isso em benefício do outro para gerar um benefício próprio. Então, item de navegabilidade, uma tabela bem feita, bem organizada, listando os documentos. Muito legal, ponto positivo, especialmente quando a gente tem muitos documentos, tá? Aqui a gente tem uma outra lista, legal também trabalhar com listas, trabalhar com marcadores, com bullets, tudo isso também ajuda a criar organização, navegabilidade. É muito bom fazer uso dessas ferramentas. Tutela de urgência, vamos dar uma olhada aqui, veio só no texto, tá? Talvez a gente pudesse ter trazido mais alguma coisa aqui. Agora, importante na tutela é a gente já começar, em vez de falando do CPC, já começar falando da parte mesmo dos requisitos. Deixa para falar do CPC depois, porque o juiz não está interessado no CPC, tá? Essa é uma pequena dica que eu deixo aqui nesse vídeo. Vá direto ao ponto, vá direto ali nos requisitos que estão cumpridos, mostre esse cumprimento dos requisitos de plano e só depois se preocupe em falar de direito, tá? Pelo amor de Deus. Não vai botar uma página de artigo 300 e... Pelo amor. Então, vai direto. E aqui me parece que ele fez isso. Ok também, ponto positivo. Porque quando a gente está falando de tipografia e design da informação, a gente está falando não só das métricas do texto, mas também da organização, da maneira de pensar essa informação para que ela seja mais clara, organizada, persuasiva, para que ela atinja para que o documento atinja o seu objetivo final. Continuamos aqui com os problemas das notas de rodapé. Isso aqui, por exemplo, sendo um julgado, se esse julgado é importante, onde ele tem que estar? No corpo do texto. Traz ele para o corpo do texto. Não coloca lá. Se já é difícil do juiz ler julgados, ler jurisprudência, não é no rodapé que ela vai ser lida. Fora que, não que seja um erro, porque no rodapé seria assim mesmo, mas a marca da citação, ela tem um recuo. Então o ideal seria trazer no corpo com um recuo, ficaria mais organizado e ganharia também mais espaço. Aqui muitos links. Eu colocaria tudo no corpo do texto com tabelas, descrevendo, em vez de colocar o link na íntegra, descrevendo o link. Vejam lá o vídeo que eu subi sobre trabalhar com prova de links. Essa peça é perfeita para isso. Coloca uma tabela, tudo organizado, e deixa lá no final, você referencia os links na nota de rodapé, por mera praxe. Pedidos, talvez reduzisse um pouco esses recuos, acho que ficou com recuo demais aqui, acaba que a gente fica com blocos muito grandes, né, um texto muito pesadão, talvez a gente trabalhar com recuo menor, um marcador, uma lista. Aqui quando a gente traga um texto curto, já não gera tanto problema, mas nesse texto grandão aqui fica meio que um blocão grande, né? Aqui de novo, né, a organização dos anexos, e é isso. Bom, eu acho que de maneira geral, eu achei bom, havia coisas com bons olhos aqui, o uso dos elementos visuais, a limpeza do documento. Hoje a gente pega documentos tão carregados que nada é destacado, preservaram a margem. Então a gente tem muitos pontos positivos, mas com alguns ajustes a gente conseguiria certamente melhorar muito esse documento. Recuo de primeira linha, espaçamento entre parágrafos,
nota de rodapé, um melhor trabalho com os links. Certamente há espaço aí também para acrescentar alguns outros elementos visuais, dividir mais esse texto, melhorando a navegabilidade em tópicos e subtópicos. Com certeza haveria muito para se fazer aqui ainda para deixar essa petição ainda melhor. Agora comenta aí o que você achou da petição, da análise, do caso e claro, não deixa de curtir, se inscrever no canal para receber nossos próximos vídeos e óbvio, conferir também os nossos outros vídeos do canal. Eu citei vários ao longo deste vídeo, tem muitos aí que você pode assistir para complementar o seu conhecimento. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.